Vamos conversar hoje aqui no estúdio do MT Econômico com Célio Fernandes, ele que é presidente da CDL Cuiabá, uma importante entidade aqui ligada ao comércio da capital de Mato Grosso, e vai falar sobre um assunto que é bem importante ao setor e a toda a economia local, que é o empreendedorismo. Bom, é importante ressaltarmos que a gente estava fazendo um estudo que Cuiabá já esteve entre as 10 melhores cidades para empreender do Brasil. Esse é um estudo da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, realizado em 2020. Porém, o que aconteceu nesse histórico, Célio? Cuiabá vinha de uma posição de 61, né? 61º, né? E pulou para a posição 10ª em 2021. Então, de um ano para o outro, melhorou bastante o índice. Porém, no ano passado, Célio, de 10º lugar, a nossa querida capital pulou para 41º. Eu queria, primeiramente, saudar aqui por estar nessa entrevista aqui no MT Econômico, e vamos falar um pouco sobre isso, o empreendedorismo. Por que Cuiabá caiu tantas posições? O que está faltando aqui na cidade? Qual que é a sua visão daquilo que foi feito, que é positivo, daquilo que ainda tem por ser feito ainda, né, para melhorar? Uma boa tarde, aqui é um prazer tê-lo no nosso estúdio. Eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui com vocês e falando de um tema que é tão significativo, não só para o desenvolvimento econômico da cidade, mas também para a geração de emprego, para a geração de renda, que é empreendedorismo. Veja, Cuiabá tem 304 anos, né, recentemente concluídos. Nós temos alguns pontos extremamente positivos, e outros em que a gente ainda é desafiado e muito a melhorar. Dentre esses aspectos, a gente tem alguns vícios, particularmente dentro do ambiente público, que são retrógrados aos desenvolvimentos tecnológicos, aos avanços tecnológicos, às medidas que elas são inevitáveis. A tecnologia não veio de passagem, ela veio para ficar e cada vez mais exponencial é o desenvolvimento. As pessoas já se adaptaram a isso, estão cada vez mais ligadas, as empresas igualmente, mas o setor público tem uma carência muito grande. Então, quando a gente fala em tecnologia e fala em soluções para um ambiente mais palatável ao desenvolvimento de empreendedorismo, a gente precisa de agilidade, a gente precisa de simplicidade, a gente precisa de crédito. E esses elementos, eles são elementos que hoje ainda estão passando por um processo de transformação em nossa capital. Veja que recentemente nós tivemos uma legislação que eu considerei inicialmente uma legislação muito boa, que era que estabelecia o alvará automático para quem quisesse iniciar um empreendimento. E aí, uma vez que a pessoa sabia tudo aquilo que tinha que cumprir, ela iria cumprindo, mas não ficava esperando para iniciar a construção. Passado algum tempo, eu mesmo tive a experiência de verificar o seguinte, que a lei ela alterou outras leis anteriores que causaram confusão e interpretação errada junto aos agentes do fisco, que é quem vai fazer com que a lei, a regra seja cumprida. E essa confusão acabou causando um problema maior ainda do que aquilo que se tinha. Então, a gente tem como instituição que está levando e buscando, junto ao ente público, fazer essa interface para que aquilo que está sendo visto como um avanço, de fato, ele não sofra um retrocesso, né? Porque você faz uma lei para melhorar e daqui a pouco essa lei parece que piora, então isso não deve acontecer. Esse é um exemplo apenas e que eu acredito que dentre os indicadores dessa pesquisa que foi apontada, tem uma série em que às vezes o olhar é um olhar muito instantâneo do momento da pesquisa. Mas se nós olharmos de uma forma mais amplificada, mais continuada, certamente nós vamos perceber que do ano anterior à pesquisa em que fomos os 10º, estava na 61ª, para este ano que estamos na 41ª,
Então, nós tivemos uma melhoria. Então, o ano anterior foi um ponto fora da curva que provavelmente teve algum viés que influenciou nessa pesquisa. Sobre esse viés até, né? Porque quando a gente pega lá, 2020, posição 61. 2021, plena pandemia, Cuiabá subiu para 10ª posição. E 2022 caiu novamente para a 41ª. O senhor acredita que em 2021, plena pandemia, aquilo que fez muito estimular o empreendedorismo talvez seja aquele empreendedorismo de necessidade, pessoas que perderam emprego, começaram a empreender nas suas próprias casas? Você acha que isso ajudou também no processo? Não tenho dúvidas, até porque Cuiabá talvez tenha sido uma das capitais que menos tempo ficou sob lockdown. Então isso tem uma influência, né? As pessoas que estavam, de repente, desempregadas ou impedidas de desenvolver uma atividade formal em outros locais, aqui elas tiveram condições de buscar meios e modos de fazer algum tipo de capacitação, de aprender alguma coisa nova, de empreender nessa área, tá? Nós percebemos claramente, assim, a CDL durante esse período, inclusive, buscou fazer um trabalho junto com as pessoas que estavam em vulnerabilidade, com desemprego e passando por necessidade até mesmo de alimentação. Nós criamos um programa que foi em 2021, que era o Despertar, onde as pessoas passavam por uma capacitação e ainda saíam de lá com uma cesta de alimentos. Por esse período aí, durante um mês e pouquinho que o programa teve a duração, importante até ressaltar, é uma das parcerias que a CDL faz muitas. Essa parceria foi uma parceria muito boa com o TRT e com diversas outras empresas e associados que forneceram as cestas. Nós geramos esse treinamento e atingimos as 6.500 pessoas. Dessas 6.500 pessoas, o número de pessoas que se aderiram, que conseguiram uma carteira assinada, ele foi um número baixo, tá? Quando a gente faz o mesmo tipo de trabalho voltado para o empreendedorismo, ou seja, a mentalidade da pessoa não está em buscar um emprego, mas em fazer algo, em assumir algo por conta própria, esse número ele fica bem próximo de você tem a quantidade de inscritos e a quantidade de pessoas que efetivamente empreendem, tá? Então é uma mudança significativa, que é uma mudança de postura. Quem quer empreender, ele sabe que ele vai correr o risco, ele está expondo parte do seu capital a esse risco e ele tem que apostar que vai dar certo. Então ele costuma dar o melhor de si, tá? Sim, e nesse ponto, né, que o senhor estava frisando, que a nossa Cuiabá tem 304 anos, porém, não faz muito tempo que a gente vê ações para o desenvolvimento do crédito, desenvolvimento da desburocratização, né, ou seja, reduzir a burocracia. Hoje a gente parece que tem um cenário um pouco melhor aí. Você vê, a junta comercial está abrindo empresas muito mais rápidas, até em menos de 10 minutos, né? De conversar aqui com o presidente da Jusemac sobre isso. Desenvolve MT, tá, além de ofertar, também está tendo fundo de aval do governo, coisa que antes era uma grande dificuldade para as pessoas, porque imagina só, Sérgio, chegava o pequeno empreendedor lá, já vi muitas reclamações disso dos empresários, para obter um crédito. E aí, esse crédito não era obtido porque não tinha garantia. Sim. Mas se a pessoa está lá para obter o crédito, ela é óbvio que ela vai ter uma dificuldade de garantia. Então, hoje já tem essa questão do fundo de aval do governo, do próprio Sebrae, acho que é o FAMP também, né? Enfim, parece que está entrando numa rota de melhoria. Porém, muitas outras coisas precisam ser melhoradas. O que o senhor considera assim, que ainda falta uma melhoria, né, para o desenvolvimento desse ecossistema empreendedor? Exatamente, você tocou a palavrinha-chave, acho que é isso, é ecossistema. Porque de um lado a gente tem o indivíduo. Tá? Esse indivíduo ele precisa ser melhor capacitado, melhor preparado, ele precisa entender mais claramente quais são as características que um empreendedor deve ter para que o seu negócio tenha sucesso. Tá? Ele tem que entender que o risco existe, ele é real,
que é preciso fazer um bom planejamento, que é preciso ter uma visão de longo prazo, que é preciso ter muito claro qual é o problema que ele quer resolver, se aquilo é de fato algo que vai ser aceito pela sociedade, pelo público consumidor como algo de interesse, porque se não for, não adianta, não é porque eu acho que a minha mãe faz um ótimo bolo, que eu adoro o bolo, que eu vou fazer aquele bolo e vou vender aquele bolo e vai dar certo. Pode ser que não dê certo. Então, fazer testes, avaliar, entender o nível de maturidade, desenvolver algo que hoje se fala muito, que é o produto minimamente viável. Então, você pensa grande, começa devagar e vai rápido. Para isso, então, tem uma série de preparações do indivíduo. No ambiente de negócio, você citou bem, é preciso que o ente público pense em simplificar, pense em criar aberturas, portas de entrada para as pessoas e para empreendedores que querem desenvolver o seu negócio. Pense em inserir modalidades de ensino nas escolas relacionadas com o empreendedorismo. Eu gosto de falar, Alessandro, que a primeira coisa que qualquer pessoa tem que aprender é a empreender a própria vida, a não ser dependente de outros. Como é que você empreende a sua própria vida? É cuidando de si mesmo em primeiro lugar, é cuidando da sua saúde, porque ao longo do tempo você sabe que a gente tem uma estimativa de vida aí, sei lá, de 70, 80 anos, 90 anos ou mais. Como é que eu estarei lá na frente? Então isso depende de uma leitura de como é que eu estou empreendendo com a minha própria vida. As minhas relações, quando eu vou precisar de você, como que eu vou ter a sua atenção se eu nunca lhe tratei bem? Né? Eu gosto de dizer que a gente recebe da vida aquilo que a gente põe na vida. Então, empreender a própria vida é o primeiro ponto. Então, veja que você pode estar dentro de uma empresa trabalhando e ter uma atitude empreendedora. Ou seja, você vai estabelecer bons relacionamentos, uma comunicação muito clara, um planejamento adequado das suas entregas, realizar o melhor possível o seu trabalho e dessa forma você vai praticar características, né, habilidades, atitudes de quem é um empreendedor. Daqui a pouco, quando você decidir abrir o seu negócio, empreender diretamente e correr os riscos, você já vai ter um bom caminho percorrido e isso vai diminuir o risco de não dar certo. No ambiente, trabalhar, e aí isso é um papel das instituições, né, e a CDL tem buscado fazer isso, sempre junto ao poder público para trabalhar mecanismos de desburocratização, de simplificação, de agilidade, de fomento ao crédito. Que bom que Mato Grosso está hoje com tanto a Prefeitura de Cuiabá, com a iniciativa do Cuiabanco, como o governo do estado, com a iniciativa do Fundo Garantidor e que coloca na mão da Desenvolve MT um volume imenso de recursos. Então, você que está aí nos assistindo e que quer empreender, busque essas duas iniciativas, tanto em Cuiabá como no estado de Mato Grosso, pelo Desenvolve MT. Quais são os mecanismos, as exigências, as regras? Vá lá, leve o seu projeto, busque o recurso, certamente você vai ter um apoio, é um desentrave importante para quem quer empreender, porque se você não tiver recurso, não só para começar o seu trabalho, mas um recurso para mantê-lo durante algum tempo, porque capital de giro é algo que às vezes faz com que muita gente quebre antes de ter o resultado, porque faltou a ele um fôlego necessário para bancar aquelas despesas que são despesas fixas e que às vezes se ele não planejou adequadamente ele não consegue atender. Agora o senhor falou uma coisa interessante, né? Para você que é empreendedor ou até empresário, talvez o empresário constituído, já com empresa e tal, talvez não tenha pensado nesse ponto. Porque hoje, muitas pessoas pensam que empreender é apenas abrir empresas, né? Então, o senhor falou num ponto muito importante, que é o quê? Primeira coisa, tem que empreender a vida. Porque se a pessoa não tiver uma organização pessoal, uma boa saúde, uma boa gestão de tempo, né? Gestão financeira. Gestão financeira,
ele não vai conseguir desempenhar uma boa atividade naquilo que é empreender o negócio. Então, olha que aula que a gente está tendo hoje aqui, gente. Empreendedor, você que quer se tornar um empreendedor, ou você que já é empresário, preste muita atenção nisso que o Célio falou. Empreender a vida e empreender o negócio. Não é apenas empreender negócio, empresas. E primeiro vem a vida, né? E conectando essas duas vertentes, com certeza a chance de dar certo é muito maior, né, Sérgio? Com certeza. E uma coisa que eu vejo também, em muitos casos, né, quantos empresários que eles se dedicaram totalmente ao seu negócio e acabou desconstruindo a família, desconstruindo relações e desconstruindo, às vezes, a própria saúde. Então é importante, sim, você determinar um tempo e tudo mais para o seu negócio, mas também um tempo para planejar, para realizar, para ser feliz, né? O resumo é isso aí. Então você pode ser feliz no seu negócio e pode ser feliz na sua vida. A junção disso tudo vai te tornar um empresário de sucesso e bem realizado. Agora, sério, a gente sabe o trabalho sério que a CDL Cuiabá faz, né? Junto aí também a FCDL, que é a federação, e está passando por uma data comemorativa, são 50 anos de história, né? Fala resumidamente, assim, algumas ações que foram feitas e qual que é o norte que vocês têm para os próximos 50? Tem muita história para contar, né? Falar do passado aí de 50 anos, tem muita história para contar e que bom que a gente tem histórias boas para contar. Graças aos inúmeros líderes empresariais que me antecederam na presidência, na diretoria das CDLs, que fizeram com que a CDL ganhasse a relevância para fazer não só a prestação de serviços, que é o nosso foco para o empresário, serviços do SPC, de telefonia celular, de certificação digital, de capacitação, de treinamento, como também um papel institucional de criar uma interface com o poder público, seja no contexto municipal, seja no estadual e até mesmo no federal, porque a gente, através da CNDL, nós temos inclusive uma frente parlamentar lá do comércio de serviços que tem sido bastante importante para defender pautas que são de interesse nacional. Então, esse papel institucional de um lado e o papel de prestação de serviço do outro é que trouxe a CDL até aqui. Falando de ações mais recentes, né, e pegando até particularmente neste foco, que quando eu assumi a CDL, a gente implantou uma visão de planejamento mesmo, como se faz um planejamento numa organização, de melhoria da governança, de aspectos que permitam que a entidade ela não sofra por uma eventual gestão que tenha sido infeliz e que o time e os associados e tudo mais, eles prosperem junto com essa leitura, essa visão da CDL. Nós criamos um propósito, que foi um propósito, na verdade, que nasceu de dentro do próprio grupo de trabalho da CDL. E esse nosso propósito é o de unir forças. Primeiro, porque a gente não faz sozinho, tá? Então nós precisamos de entidades, de organizações, precisamos da imprensa, precisamos de órgãos do governo, precisamos de outras entidades já formalizadas. Unir forças. Para quê? Para transformar Cuiabá no melhor lugar para empreender e para morar. Nós vivemos aqui, nossa entidade é uma entidade empresarial, então nós queremos que Cuiabá seja um melhor lugar para empreender. E para isso a gente tem que fazer a interface com o ente público, em especial com a Prefeitura de Cuiabá e todas as suas secretarias, para dizer como é que a Cuiabá pode ser mais atrativa ao empreendedorismo. Como é que Cuiabá pode ser mais fácil de se fazer negócios, mais receptivo às pessoas que querem empreender, não só as que vivem aqui, como as que vêm de fora para cá. E transformar a cidade também no melhor lugar para morar. A gente sabe que a questão da segurança, a questão do acesso à educação, à saúde, de saneamento e tudo mais, são características importantes e que devem estar presentes para que o cidadão tenha qualidade de vida, que ele tenha lazer socializado, né? Hoje a gente vê tantas praças e as praças ocupadas, né, aos finais de semana, às noites,
que são mais frescas, né? Durante o dia é mais difícil, espaços de lazer, esporte. Então, tudo isso acaba tornando a cidade um lugar melhor para a gente morar. Esse propósito é algo que nós estamos trabalhando, e aí, junto a isso, estabelecendo parcerias, por exemplo, como o Sebrae, para capacitação, para melhoria da formação, para programas de empreendedorismo, junto com o governo do estado, com a SEDEC, temos um programa belíssimo aí que está trabalhando empreendedorismo e trazer, daqui a poucos dias a gente vai ter aí uma feira de todos esses empreendedores que montaram o negócio, que receberam formação, capacitação, consultoria e que vão colocar numa praça à venda os seus produtos e a população poder consumir isso. Então, fomento o empreendedorismo dentro de uma parceria com o governo do estado. E parceria com as próprias entidades, né, como a gente tem a FEComércio, a Federação das Associações Comerciais, a Associação Comercial de Cuiabá, tá? As outras associações, como a de bares e restaurantes, Sindicato de Hotéis e similares, as entidades que estão relacionadas com a construção civil, com quem a gente participou muito ativamente do processo, não só de revisão da planta genérica, como também do plano diretor da cidade. Então a gente junta esforços em N entidades, porque a gente não sabe tudo, a gente não tem abrangência para tudo, a gente tem que aprender com outros que sabem e aprender para que os esforços eles tenham um foco, uma direção só, que é melhorar o ambiente para empreender e para morar. Então assim a gente acredita que os nossos próximos anos, né, não dá para falar de 50 anos para frente, porque as coisas estão mudando extremamente rápido, mas que nós teremos aí anos alvissareiros pela frente. Então, assim, parabenizar a CDL, né, por esse trabalho que está fazendo e dizer para você aí que quer empreender ou que já empreende que não é uma notícia tão desanimadora a gente ter caído no ranking de 10º para 41º, porque, pelo que o senhor falou, o ambiente de negócio, melhoria de crédito, redução da burocracia e a própria articulação das entidades já coloca Cuiabá num cenário aí de médio a longo prazo muito bom, né? Porque, como Sim. o senhor falou, é importante ter aquela recepção, né? Que a gente já tem aquele calor humano, hospitalidade, né, do nosso povo, mas também é preciso esse calor de negócios, né? Porque isso fomenta a economia local, fomenta o desenvolvimento. Então, assim, queria agradecer muito sua presença aqui, Sérgio, deixa suas considerações finais, por gentileza, e vamos seguir aí nessa confiança que Cuiabá ainda será a primeira cidade para se empreender e morar no Brasil, não é mesmo? Se Deus quiser, é para isso que a gente está aí, esse propósito é nobre, é desafiador. Nós estamos no estado que mais cresce no país, um dos estados que tem o menor índice de desemprego, um dos estados que tem um potencial imenso ainda por crescer, fomentado pelo agronegócio, e nós temos inúmeros desafios pela frente, mas as oportunidades são infinitamente maiores e nós precisamos trabalhar juntos para criar esse ambiente e tornar de fato Cuiabá essa cidade que nós queremos, que seja melhor para empreender e para morar. Ok, você pode conferir essa entrevista completa no site matogrossoeconomico.com.br e também no nosso YouTube, MT Econômico. Muito obrigado.